Alô você, alô amigo, alô amiga que me acompanha, eu sou o professor Daniel Vícola, do canal Ponto de Encontro, em mais um vídeo falando com você a respeito da otimização dos seus estudos. A minha dica agora é a seguinte: você já estudou algum determinado conteúdo, você já está aí consciente, digamos, vamos lá, que você é um fera do assunto crase, você já domina o assunto crase em todas as suas manifestações e exceções, você se sente já preparado para lidar com qualquer questão que verse sobre esse assunto. A pergunta que fica é, será? Então você quer comprovar se você assimilou de verdade um determinado conteúdo. Pois bem, a dica que eu tenho para te dar é bastante simples, mas muito efetiva, não é? E muito que oferece um retorno muito real a respeito da sua situação em relação àquele conteúdo. Você, digamos, aprendeu um novo cálculo lá na aula de matemática, certo? Ou então uma nova fórmula da física, e você quer se certificar após a resolução de vários exercícios se você realmente fixou aquele conteúdo, se ele realmente já é parte do seu repertório. Dica muito simples, muito rápida, muito prática, mas batata. Serve para você comprovar numa boa e sem sombra de dúvidas. Tente explicar esse mesmo conteúdo para algum amigo, para alguma amiga. Veja, hoje nós temos múltiplos recursos. Há os grupos de WhatsApp, há os grupos no Facebook. É muito fácil você estar em contato com as pessoas. Tente explicar esse cálculo, a aplicação dessa fórmula. Tente explicar o conceito de crase e as várias ocorrências e não ocorrências de crase na língua portuguesa para algum amigo seu. Quando você assume o papel do professor e tenta explicar aquele conteúdo para alguém, é que você vai se dar conta de verdade do quanto você sabe a respeito daquele conteúdo. Porque só quem é capaz de explicar um determinado assunto é que conhece aquele assunto suficientemente bem a ponto de se sentir seguro na hora de fazer uma exposição. Veja, se fosse o caso, né, alguém me convidasse aqui, olha, professor Daniel, vem aqui dar uma aula de física. Eu vou dizer, gente, não, melhor não. Melhor eu não ir, porque eu vou me atrapalhar, não vai ser muito bacana. Eu sei pra mim, mas eu não sei explicar, eu não consigo transmitir esse conteúdo. Veja, quando você não sente segurança em relação a um determinado conteúdo, é porque aquele conteúdo não foi suficientemente explorado por você. Ou, como é o meu caso, você aprendeu numa determinada fase da sua vida, como eu lá na minha época de vestibular, mas depois você aposentou, digamos assim, aquele conhecimento. Ele deixou de fazer parte da sua vida. Aí, aquilo se enferruja e, não raro, acaba sendo deletada do seu disco rígido para ocupar o espaço com informações que lhe serão mais relevantes. Então, se alguém me convidar para uma aula de física, eu vou muito educadamente recusar, porque não me sinto preparado para isso. Agora, se você me convidar para aulas de língua portuguesa, redação e literatura, eu vou com o maior prazer compartilhar os conhecimentos que tenho, por menores que sejam, sobre essa área, porque é a minha área de atuação. Não é? Por pouco que eu conheço mais do que aquele, por exemplo, que não é da mesma área que eu. Entende? Então, quando você conhece suficientemente bem um conteúdo, você é capaz de falar sobre ele com maior desenvoltura. Você consegue transmitir com facilidade aqueles conceitos, porque aqueles conceitos já lhe são familiares e você já os conhece, você já os estudou bem a ponto de se sentir seguro em retransmiti-los a outras pessoas, inclusive com as suas próprias palavras, inclusive do seu jeito. Com o seu método, você descobre o seu caminho para passar aquele conteúdo adiante. Não é legal? Então, se você está aí, né, querendo verificar se você já se assenhorou, né, já dominou um determinado conteúdo, faça esse teste, junte alguns amigos para um estudo em grupo e verifique se você é capaz de explicar aquele conteúdo aos seus amigos. Inclusive, com as dúvidas desses amigos, você vai ganhar oportunidades de ver ou rever
pontos, aspectos daquele conteúdo que você talvez não tenha nem sequer vislumbrado, né? Você não pensou sobre aquilo. E o estudo coletivo, o estudo em grupo te oferece a oportunidade, né, de olhar para aquele mesmo conteúdo sob diferentes pontos de vista, o que é sempre muito enriquecedor. Tudo bem? Então, se você já é o fera, né, da matemática, da física, do português, da biologia, não hesite em compartilhar o seu conhecimento. Quem sabe fazendo um canal no YouTube, hein? Pode ser uma boa. Você compartilha o seu conhecimento e ainda, além de ajudar outras pessoas, consolida o seu aprendizado, que é sempre muito bom. Afinal de contas, minha gente, ninguém aprende para ficar aqui guardado, né? Para ficar preso dentro de você como uma conquista egoísta, não é? Não, o conhecimento só faz sentido quando compartilhado, porque aí sim, ele é como sementes de bons frutos que você lança ao solo para que possam crescer, virar árvores e aí frutificar. O conhecimento não lançado à terra de volta é semente que nunca vai virar planta, nunca vai gerar frutos. Isso não é do interesse de ninguém, não é? Não sejamos egoístas em relação ao conhecimento adquirido. Compartilhar sempre na vida é a melhor solução. Tudo bem? Fica então mais uma dica para você. Um grande abraço e até a qualquer momento aqui no canal Ponto de Encontro comigo, professor Daniel Vícola, o seu companheiro de estudos. Até mais!